Muito bem. Agora vamos executar um exemplo de criação de classe na tecnologia Java utilizando o NetBeans. Para isso, primeiramente criaremos a nossa classe. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse sobre pacote padrão, selecionarei a opção Novo, Classe Java. Percebam que o caminho para a criação de uma classe é exatamente aquele que já vínhamos utilizando para todos os nossos outros exercícios. Ou seja, até o presente momento, sempre estivemos trabalhando com classes. Neste momento, vamos colocar aqui o nome da nossa classe, como por exemplo, pessoa. Vou clicar aqui em finalizar e o NetBeans fará a criação da classe pessoa. Muito bem. Nossa classe já foi aqui criada. O domínio da classe inicia aqui, public class pessoa. Lembrando, inicia-se chaves e fecha-se chaves, ou seja, aqui dentro eu tenho que descrever o corpo da minha classe. Não existe, obrigatoriamente pela tecnologia, uma ordem a ser seguida para esta criação, para esta modelagem. Eu posso intercalar atributos com métodos, posso começar pelos atributos ou começar pelos métodos. Uma boa prática é começar pelos atributos, mas, novamente dizendo, isso não é uma obrigatoriedade. Ok, vamos criar então aqui um atributo nome e vou criar um segundo atributo para determinar característica, que é a idade. Ok? E por fim, vou criar um último atributo para determinar um estado. Será um atributo booleano que diz se a pessoa está acordada. A ideia é que o valor true signifique acordado e o valor false signifique dormindo. Apenas para nos lembrarmos. Ok, daqui para diante posso começar a criar os meus métodos, como por exemplo, vamos criar um método aqui void dizer bom dia. E aqui dentro do método colocarei a sua ação. Lembrando, mais uma vez, o corpo do método inicia aqui em chaves e finaliza aqui nas chaves. Ou seja, dentro desse intervalo vou determinar o meu comportamento, como por exemplo, system.out.println e vamos dizer aqui, bom dia, meu nome é, e vou concatenar o nome desta pessoa. Lembrando, posso colocar diretamente aqui o nome da variável, que ele vai referenciar a variável, ele vai entender, vai interpretar, ou ainda eu poderia ter utilizado aqui o operador this. A vantagem de usar o operador this em tempo de programação é que a ferramenta de desenvolvimento, seja o NetBeans ou Eclipse ou outra qualquer, normalmente oferece recursos de autocompletar. Ou seja, se você escrever this e colocar um ponto, ele trará uma lista de tudo aquilo que existe na sua classe que pode ser referenciado. Então percebam que nome é aqui o primeiro item da lista. Ok? Isso é muito útil quando vocês estiverem lidando com classes maiores. Ok, vamos colocar aqui também um método dizeridade. Nesse método também colocarei aqui um system.out.println. E aqui diremos meu nome é this.nome. E vamos colocar aqui possuo, concatenar aqui com a idade, this.idade, anos. Vou dar um espaço aqui para ficar boa visualização.
e ponto e vírgula no final da linha. Uma observação importante. Percebam que essa linha ela ficou muito extensa, ficou difícil de enxergá-la toda. Eu preciso rolar a barra aqui para visualizar todo o texto. Então, lembrando, uma vez sendo o terminador de linha o ponto e vírgula, vocês podem quebrar essa linha de código em qualquer ponto aqui. Então, por exemplo, se eu der um Enter aqui logo após esse sinal de mais, olhem só como fica mais legível. Ok? E para finalizar, vou criar aqui um método dormir. Esse método simplesmente altera o valor da variável está acordado para false e um outro acordar. Este também vai alterar o valor da variável está acordado para true. Ok, nossa classe já está pronta. Agora, precisaremos criar uma segunda classe para testar o comportamento dessa, para externalizarmos aqui o método main e não colocarmos dentro da classe pessoa, ok? Muito bem, vou clicar com o botão direito do mouse, aqui em pacote padrão, selecionarei a opção novo, classe Java, e vou criar aqui teste pessoa. Muito bem, finalizei. Ele criou aqui uma segunda classe. Vou retirar estas linhas de comentário. E aqui vamos começar fazendo o método main. Public static void main. Ok? Muito bem, vamos lá. Vou aqui primeiramente criar uma variável do tipo pessoa. New pessoa. A partir deste momento, então, foi criada a variável pessoa1 e ela está referenciando um novo objeto do tipo pessoa que está na memória. A partir daqui, toda e qualquer iteração com este objeto deve ser feita a partir desta variável. Muito bem. Ou seja, se eu colocar aqui pessoa1, ponto, a IDE de desenvolvimento vai me trazer todos os atributos e métodos com os quais eu posso interagir. Neste caso, por exemplo, vamos referenciar aqui o atributo nome e vou colocar um nome nessa pessoa. Por exemplo, João. Posso também colocar aqui uma idade para essa pessoa. Por exemplo, 23 anos. E ainda posso interagir com os métodos que eu criei. Como, por exemplo, vamos colocar aqui o dizer bom dia. Ou ainda, o dizer idade. E por fim, vamos testar aqui o acordar. Ok? Vamos executar este código. Direito do mouse sobre a classe e clicarei na opção executar arquivo. Muito bem. Olhem só a saída em tela. Bom dia, meu nome é João. Esta linha de código, ela foi gerada por qual linha aqui? Ela foi gerada por essa linha 11 aqui, ó, dizer bom dia. De que forma? Nós simplesmente chamamos o método dizer bom dia após alimentar aqui os dois atributos que a classe possuía. Desta forma, se vocês segurarem o Ctrl do teclado de vocês, ou para quem usa o sistema operacional ou máquinas da Apple, o botão Command, colocando o mouse sobre aqui o método, ele vai mostrar o método com um hyperlink. Se vocês clicarem neste método, ele vai levar de vocês diretamente lá para a classe pessoa, no método que vocês criaram, ok? Isso é muito bacana para vocês navegarem entre classes. Então percebam, a chamada ao método dizer bom dia gerou aqui esta impressão em tela. Bom dia, meu nome é, e agregando o nome. Então, como no caso deste objeto nós havíamos alterado o nome para João, ele escreveu, bom dia, meu nome é João. Na segunda linha da saída, foi a mesma coisa. Ele fez também uma impressão, meu nome é João, possuo 23 anos. Quem fez essa geração na classe teste pessoa foi esta chamada aqui, dizer idade, que por sua vez, com o Ctrl, corresponde lá ao método dizer idade da classe pessoa. E aqui está, meu nome é João, possuo
23 anos. Ok? E para finalizarmos, lá na classe teste pessoa, eu chamei aqui o método acordar. O que esperávamos do método acordar? O método acordar simplesmente alteraria o valor do atributo está acordado para true e nada mais. Então, justamente por isso, não percebemos nada referente à execução deste método aqui na saída em tela. E o nosso programa finalizou. Ok? Muito bem. Vocês lembrem-se que vocês poderiam criar aqui mais de uma referência, poderiam criar mais de um objeto. Para tanto, bastaria aqui simplesmente declarar mais variáveis do tipo pessoa, como por exemplo pessoa 2, igual a new pessoa. Aqui está. Desta forma, nós teríamos um segundo objeto na memória para referenciar, e esse segundo objeto poderia possuir aqui atributos próprios, como por exemplo, um nome diferenciado. Pedro. Ok? E que, por sua vez, certamente, chamando métodos adequados, traria comportamentos diferenciados. Vejam só. Bom dia, meu nome é João, e agora bom dia, meu nome é Pedro. Ok? Então lembrem-se dessa questão da referência do objeto na memória.